Bom dia a todos, sou Mário, do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Dulce. Aí venho através dessa live informar que aqueles irmãos, né, que necessitam de um tratamento espiritual, tem que ser através do link do grupo, né? No caso, link do WhatsApp. Se a pessoa quer apenas deixar o nome para oração, para preces, aí não, pode deixar aqui mesmo na live, ok? Mas se for para um tratamento mais apurado, com acompanhamento, aí é bom fazer uma fichazinha através do Telegram ou do WhatsApp, que eu vou deixar aí o link, ok? Deixar o link no grupo, no grupo, no grupo e também aqui no Face, tá ok? Então a gente agora vai pedir a Deus, né, nosso Pai, de infinita bondade, justiça e misericórdia, que nesse momento Ele possa abençoar mais essa reunião, que Ele possa permitir a assistência dos bons espíritos e que esses bons espíritos possam nos orientar de maneira segura para que possamos encontrar a paz necessária, ok? Que assim seja. Hoje vai ser um pouco diferente, a gente sempre lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler aqui umas perguntas que foram retiradas do Livro dos Espíritos. Para quem ainda não sabe profundamente o que é o Espiritismo, vou dar aqui um breve resumo, né? Porque as pessoas associam Espiritismo à comunicação com os espíritos, com as pessoas que já morreram, correto? É também isso, porque como é um fenômeno natural, não é só o Espiritismo que tem essa pretensão, né, de se comunicar com os espíritos. Toda religião tem. Só que as religiões encaram essa comunicação de maneira diferente, né? Em uma grande parte de maneira equivocada, ok? Um exemplo: se uma igreja protestante, algum irmão tiver sensibilidade mediúnica e for participar de uma reunião ou de um culto e de repente ele se concentrar por causa das orações, do ambiente, está em sintonia, correto? Aí o espírito que estiver ali próximo vai se comunicar com ele através da mente, correto? Não vai se encostar nele, vai se comunicar através da mente, correto? E ele, como é um médium, né, porque a mediunidade é inerente ao ser humano, não pertence a nenhum tipo de religião nem filosofia. Aí o que acontece? Aquele espírito vai se comunicar e na maioria das vezes os espíritos que se comunicam, né, na Terra aqui, onde nós estamos, né, seja no centro espírita, seja na igreja protestante, na igreja católica, na mesquita, qualquer desses locais, vai ser sempre um espírito imperfeito. Por que imperfeito? Porque nós somos espíritos imperfeitos, todos que estão aqui encarnados, com exceção, claro, dos missionários, né? Irmã Dulce, que não é perfeita, mas ela é muito mais acima da gente, já tem uma caminhada maior dentro da espiritualidade, ela tem mais avanço moral do que nós, né? O Chico Xavier e aí outros, né? Mas a maioria, a grande maioria, são todos de espíritos imperfeitos. Eu, você, todos nós. Então, quando essa pessoa está na igreja protestante e de repente o pastor começa a orar e ela entra em sintonia, ela se concentra, né? Pede para Deus, tal, ela vai pedir até com amor, com vontade para. Claro que o espírito que estiver próximo a ela vai se comunicar. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade mediúnica aguçada, correto? É isso? Então ele vai se comunicar e vai tentar passar para ele, para essa pessoa, né, o que ele está sentindo, né? Normalmente vocês podem ver que dessas reuniões a pessoa que recebe, né, começa a chorar, né, ou se a pessoa estiver desesperada do outro lado, vai começar a falar palavrão, vai falar blasfêmia, e aí esse médium vai reproduzir aquilo que o espírito está passando para ele. Aí, como o pastor não tem nenhum conhecimento
prático, né, o técnico dessas manifestações, o que vai ocorrer? Ele vai designar aquele fenômeno como uma manifestação demoníaca, correto? É um demônio, está ali perturbando, etc. Vamos tirar ele do seu corpo, etc. e tal. Aí começam a fazer as orações para afastar aquele espírito que para eles é um demônio, é um ser do mal, mas que na realidade não é. É um ser desequilibrado, que naquele momento encontrou condições de comunicar-se. Aí aconteceu ali na igreja protestante, como acontece muito na igreja católica. Por quê? Porque nesses locais há uma concentração, há uma busca de equilíbrio. Estão todos reunidos no objetivo só, que é Deus. Claro que eles vão com respeito, vão orando, vão orar. Aí as pessoas que estão nessa reunião, quem tiver sensibilidade aguçada, vai manifestar aquela sensibilidade. E claro que ali dentro a gente sabe, nós espíritas, que a morte não acaba com nada. Quem morreu passa para o outro lado conscientemente. Ou sendo desequilibrado ou não, vai estar ali. E na grande maioria são seres desequilibrados. E naquela local ali, se o pastor for um pastor consciente, ao invés de expulsar aquele espírito, começar a orar por ele, aí vai ser beneficiado. É por isso que nos grupos espíritas, nós temos, digamos assim, maior êxito, maior êxito no aprimoramento espiritual desses irmãos desencarnados. Por quê? Porque eles encontram guarida. Eles sabem que quem está ali reconhece que eles estão vivos, correto? Então, para eles é melhor. Eles sabem que, enquanto que nos outros locais não estão, ele mesmo que está ali não se acredita, que está vivo. A gente tem que conscientizar ele. Não, você está vivo, só que você está sem um corpo físico, e aí sucessivamente, correto? Então é isso que a gente tenta falar. Então o Espiritismo, ele tem um livro base, não, correto? Esse livro básico é esse aqui, não sei se dá para ver aí. Deixa eu ver aqui, sai do lado aqui. Não sei, não dá para ver não. É o Livro dos Espíritos, ok? Esse livro, ele reúne toda, digamos assim, as indagações, os questionamentos, as pesquisas de Allan Kardec. Porque, como eu disse, os espíritos que estão do outro lado, do plano físico, eles se comunicam. A doutrina espírita, ela surgiu a partir desses fenômenos, correto? Só que numa determinada época, na época de Kardec, as manifestações se intensificaram. Existiam muitos médios que nós denominamos médios de efeitos físicos, ou seja, que dão condições dos espíritos manifestarem através de matérias, de objetos, locomovendo objetos, aparições, etc. Então, são fenômenos físicos, dos espíritos. E naquela época de Kardec, houve o quê? Houve a manifestação de objetos, no caso mesas, cadeiras. Esses fenômenos ocorriam constantemente, E na época, Kardec já era conhecido como um professor, um pedagogo de renome, que fazia livros, produzia livros para o governo francês da época. Então ele era um respeitável cidadão, Ele foi convidado por alguns amigos dele que tinham participado dessas reuniões. E lá eles relataram a Kardec que tinha acontecido esses fenômenos. Ou seja, as mesas giravam, objetos caíam no chão e etc. As mesas voavam no espaço e etc. Então Kardec, no início, foi achando que aquilo era mentira, que tinha que ter uma explicação lógica para aquilo. Então Kardec foi no intuito de desmascarar essas fraudes, entre aspas, Na opinião dele, naquele momento, como ele é um homem sensato, um homem de bom senso, ele encarou como sendo uma fraude, Aí começou a pesquisar, foi numa reunião, foi em outra. Aí ele constatou, pelas suas pesquisas, que existia uma inteligência, que ele chamou de inteligência incorpórea,
correto? Por quê? Porque era inteligência, mas não tinha um corpo físico que nós conhecemos. Então a gente chamou de inteligência incorpórea. Então essa inteligência se manifestava e ele começou a fazer perguntas a essa inteligência. Enquanto que a maioria das pessoas se iludiam, achavam interessante apenas as manifestações, não se atentaram a essa questão. Então Kardec começou a fazer perguntas para esses seres, né? essas inteligências. E elas respondiam, batendo no objeto, né? Aí Kardec, diga, se você está aí agora, diga sim, bata uma vez. Aí o espírito batia uma vez. Aí, se não estiver aí, ou estiver longe daqui, diga que bata duas vezes para dizer não. Aí ele foi criando um abecedário, né? Kardec foi usando isso e viu que a inteligência respondia a esse raciocínio lógico. Então ele viu que era uma inteligência, que é um ser. Não é uma coisa aleatória, não era uma energia sem controle, sem direcionamento. Então ele entendeu que era manifestação de inteligência. É isso. Então ele começou a fazer perguntas, a questionar. Em outros locais que tinham, em outras cidades do mundo, ele soube que existia o mesmo fenômeno e pediu para amigos dessas cidades fazerem a mesma coisa e reuniu as questões, os questionamentos. Aí lá na frente ele descobriu que tinha pessoas mais inteligentes do lado, mais moralmente evoluídos. E esses seres mais evoluídos é o que realmente lhe interessou, porque passou a dar explicações baseadas na verdade, na razão, né? Então, esses seres foram os que ele começou a questionar e fazer perguntas relativas à humanidade, né? A sociedade, a ciência, a religião, a filosofia. Então são 1030 perguntas, né, que ele encadernou nesse livro, chamado Livro dos Espíritos. Então ele manteve uma revista espírita, que acompanhava todo o processo de estudo e de pesquisa. Então a partir daí ele criou o Livro dos Espíritos, né? Ele codificou, por assim dizer, porque tudo que tem aqui no livro é de origem espiritual, ou seja, os espíritos passaram para ele. Ele perguntava e eles respondiam. E Kardec fazia a sua análise depois da resposta dos espíritos, correto? Fazia a sua análise sobre o que... Como ele era um pedagogo, né, ele conseguia transformar mais didaticamente a resposta dos espíritos, né? Então ficava mais fácil a gente entender. Então foi isso que Kardec fez. Aí surgiu o Livro dos Espíritos, né? Pronto, a partir daí o que aconteceu? Ele começou as perguntas relativas à religião, à ciência, à filosofia, foram dando origem a livros complementares. Esse aqui é um livro básico da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Aí foram criados por ele livros complementares. Aí inclui o que? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que a gente sempre lê aqui na live, Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno. Só um minutinho aqui que a bateria está caindo, eu vou buscar ali um carregador, correto? Só um minutinho.
Bom, coloquei aqui o cabo, ok? Então, como eu ia dizendo, foi isso. Então, a partir daí, ele elaborou essas perguntas e criou-se o Livro dos Espíritos. Criou-se depois, baseado no estudo religioso, um livro que desse uma base fundamental, filosófica à religião. Aí surgiu o Livro dos Espíritos. A parte de filosofia, a parte de existência, né? A parte existencial foi, digamos assim, codificado na forma do livro O Céu e o Inferno, né? Teve a Gênese, que é a parte científica, né? De como surgiu o mundo, né? Os planetas, as estrelas e tudo isso aí. Então são 5 livros que compõem a doutrina espírita, correto? Então é isso. É isso que eu queria passar mais ou menos, porque normalmente eu leio mais o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que é bom, porque faz a parte moral, desenvolve a parte moral, correto? Mas é importante a gente conhecer o lado filosófico e científico do Espiritismo, correto? Então é isso, eu agradeço aos irmãos, e como houve uma queda de energia aqui do celular, eu coloquei a base. Então a gente mais tarde eu vou retornar para darmos continuidade a estudo. Já vamos fazer a vibração à distância, correto? Aos irmãos que estão inscritos no caderno de vibração. Mas é mais ou menos isso que eu queria dizer aos irmãos, viu? Então estamos no... Eu vou colocar agora aqui, assim que for publicado esse vídeo aqui, eu vou colocar o link do Telegram, que é para quem as pessoas querem fazer o tratamento espiritual acompanhado, ou o do WhatsApp, quem não usar o Telegram, ok? Então, um bom dia e vamos agradecer a Deus, né, numa prece sucinta. Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade que nos deu em estarmos reunidos, buscando conhecimento, buscando a luz necessária para a nossa evolução, porque sabemos que esse corpo ele é temporário e o que nos importa realmente é o espírito imortal. Muito obrigado, Pai, e que assim seja.